Hoje eu quero meditar com você que está me assistindo neste momento, um trecho da Palavra de Deus que está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 7. 2 Timóteo 2, 3 a 7. Diz assim a palavra: Suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil, se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto de hoje é para você que diz, ou já disse, a minha vida é uma luta, Padre. Eu tenho certeza que, então, este texto da palavra serve para mim e para você. A nossa vida é uma luta. A vida de todo mundo é uma luta. Como diz o ditado popular, todos os dias nós somos chamados a matar um leão para sobreviver, para viver. Deixa eu dizer, meu irmão, minha irmã, no mundo espiritual a coisa acontece do mesmo jeito. A palavra nos chama de soldados de Cristo, combatentes. Então eu quero aqui apresentar algumas características de um bom soldado, de um soldado que está vivendo uma luta e quer vencer essa luta no mundo espiritual. Primeira coisa, anota aí no seu caderninho, na sua agenda, guarda no seu coração. Todo soldado, quando vai para uma luta, para uma guerra, a primeira coisa que faz é estabelecer quem é o seu inimigo, o seu alvo. Todo soldado estuda, inclusive, o seu inimigo, as táticas de guerra do seu inimigo. Isso é fundamental para que o soldado tenha bom êxito. No mundo espiritual, eu e você também precisamos reconhecer, em primeiro lugar, quem é o nosso inimigo. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, disse que nosso adversário é o diabo. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos do mal espalhados pelo ar. Então, deixa eu dizer com muita clareza, nenhuma pessoa, nenhum homem, mulher, podem ser os seus inimigos. Você não pode acreditar que o seu inimigo é o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, os seus pais. Aquele homem, aquela mulher que lançou uma palavra de maldição, de desgraça para você, não são estes os nossos inimigos. O nosso adversário, que ruge como um leão, procurando a quem devorar, nas palavras do apóstolo Paulo também, é o diabo. E contra o diabo nós devemos usar armas espirituais. Como é que o diabo nos ataca? Ele nos ataca em primeiro lugar pelo pecado. Mais do que saber quem é o nosso inimigo, nós precisamos saber quais são as armas preferidas do nosso inimigo contra nós neste mundo espiritual. Primeira arma dele é o pecado. Todo pecado é uma arma na mão do inimigo apontada contra nós. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ser um soldado vitorioso, fuja do pecado. Por quê? Porque esta é uma arma do reino das trevas, do seu adversário, do oponente, do outro reinado. Então, fuja do pecado. Uma outra arma do inimigo é o medo. O inimigo quer nos meter medo de que ele pode alguma coisa contra nós. E por isso muitas vezes ele faz barulho, arruaça, a fim de nos amedrontar. Por isso que a palavra sempre diz que nós não devemos ter medo. Porque quando a gente tem medo, nós nos paralisamos. Nós não vamos para frente. Não só ficamos paralisados, às vezes retrocedemos, voltamos atrás, inclusive na luta. Temos um problema, ficamos com medo de enfrentar, então ficamos com o problema. E o problema começa a vencer a gente. Entende o que o padre está dizendo? O medo é mais uma arma na mão do nosso inimigo. O ocultismo é outra arma perigosa na mão do inimigo contra você,
contra o seu casamento, contra a sua família. Práticas que querem nos fazer dar a solução da nossa vida fora de Deus. Faz isso, mexe com aquilo, invoca isto, aquele outro, e você vai ser abençoado, seu casamento vai ser restaurado. Nada disso. Na verdade, esta é uma mentira do inimigo. É uma arma contra nós. Então, repetindo, se você quer ser um soldado vencedor nesta luta, primeira coisa é reconhecer quem é o seu inimigo. O seu inimigo é o diabo. E reconhecendo quem é o seu inimigo, reconhecer as armas que o inimigo usa contra você. Segunda característica para você vencer como soldado de Cristo: prepara a tua vida para o sofrimento. Todo soldado que vai para uma guerra, para uma batalha, para a frente de um fronte de batalha, ele é preparado psicologicamente para sofrer. Ele sabe que a luta não vai ser um mar de rosas. Ele sabe que a coisa vai ser dura. Se você quer ser soldado de Cristo e vencedor, se você quer ser uma soldada de Cristo e vencedora, você tem que estar preparado, preparada para a cruz. Até para que você não se decepcione no meio da batalha. Quanta gente não prospera, não vence, porque não admite que na vida espiritual, que na vida com Cristo, a gente entre em batalha, a gente entre em guerra, em conflito. Quando chega o problema, a dificuldade, a tristeza, logo já murmura, já reclama. Onde está Deus? Deus me abandonou, Deus me deixou de lado. Meu irmão, minha irmã, o que disse Jesus? O que disse Jesus para nós? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você quer ser um soldado, um bom soldado de Cristo, prepara a tua vida para o sofrimento. Quantas vezes Jesus disse: se alguém me quer seguir, na vitória, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele já deixou bem claro, estabeleceu que a vitória é para aqueles que lutaram. E luta significa renúncia, significa esforço, significa sacrifício, significa suor, entende? Segunda característica de um bom soldado de Cristo: prepara a tua vida para o sofrimento. Terceira característica de um bom soldado, de uma mulher que quer ser vitoriosa nesta guerra contra o mal: se reveste da armadura de Deus. O soldado, quando vai para a guerra, quando vai para a luta, ele escolhe as armas, ele prepara as armas, ele verifica as armas e crê que com aquelas armas ele vai poder vencer o inimigo. A armadura do cristão. Você tem que se revestir para a luta. Se nós não lutamos contra homens de carne e sangue, as nossas armas não podem ser carnais. Não é a técnica, não é a inteligência, a sagacidade, mas são armas espirituais. Por exemplo, uma delas, obediência à palavra de Deus. Obedeça a Deus. Esta é uma arma muito poderosa nesta guerra para você ser vencedor, vencedora. Obedeça a palavra de Deus. Segundo, tenha uma vida de oração diária. E oração significa eu me colocar diariamente na presença de Deus, para chorar diante dele as minhas tristezas, para louvar pelas minhas conquistas, para buscar forças, para ficar de pé. Uma vida de oração diária, gastar tempo diante daquele que é a minha força, que renova as minhas forças. Terceira arma, confissão dos pecados. Reconhecer que nós não temos motivo para orgulho, arrogância, soberba, vaidade. Nós somos pó, minha gente. Então ter a capacidade de fazer um exame de vida diário para reconhecermos os nossos erros e pouco a pouco abandoná-los, deixá-los para longe. Outra arma espiritual, estar na casa de Deus, frequentar a igreja, receber Jesus na Eucaristia. Para você que é cristão católico,
Essa é uma força poderosa, é uma arma poderosa nesta batalha contra o inimigo. Deixa eu perguntar, você tem se revestido, tem se armado adequadamente para esta luta? Ou você quer vencer a luta cobrando, gritando, xingando, pagando este ou aquele espírito? Se revista da armadura de Cristo, da armadura do cristão, se revista de Cristo. E por fim, quarta característica de um soldado de Cristo, mantenha o seu foco na vitória. Isso mesmo. Quando um soldado vai para a guerra, ele vai acreditando que ele vai vencer, que ele vai retornar. Ele vai otimista, esperançoso. Nenhum soldado vai para a guerra para morrer. Por mais que a guerra represente morte. Mas concorda comigo que o soldado, quando vai para a guerra, ele vai na esperança de voltar para casa? Ou seja, ele vai para a guerra com foco na vitória. Coloque os seus olhos na vitória. Você passa pela luta, você passa pelo vale escuro, mas você vai vencer. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que está escrito em Romanos 8:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vamos para a guerra, mas a vitória nos pertence. Como é que você quer vencer se os seus olhos estão baixados no problema? Se a sua boca só profere palavras de derrota? Não tem jeito, tá difícil demais, não vai dar certo, e não tem solução. Você perdeu o foco. Que triste um soldado que vai para a guerra, já dizendo que vai morrer. Eu evitaria ir para a guerra. Não, o soldado vai para a guerra esperançoso de que vai voltar, tem foco, eu vou vencer. Se alguém vai perder aqui, é o meu inimigo. Então, coloque os seus olhos na sua vitória. Não perca o foco. Não deixe que o diabo, que a vida, que as pessoas, que os problemas te façam ver outra coisa que não seja a sua vitória. Amém? Então quero retomar com você as 4 características de um bom soldado de Cristo que quer vencer. Primeira delas, reconheça quem é o seu inimigo. Amém? Segunda delas, prepara a tua vida para o sofrimento. Terceira, se vista, se revista da armadura de Deus para esta guerra. Quarta característica de um bom soldado, olhe para a sua meta, não tire os seus olhos da vitória. Mantenha o foco, Deus é contigo. Amém? Bendito seja Deus. Eu tenho certeza de que Deus quer dar vitória para cada um de nós. Deus já reservou a vitória para cada um de nós. Agora nós temos que ser soldados inteligentes. Soldados inteligentes, bem preparados, sabendo que guerra que nós travamos, sabendo contra quem nós lutamos, sabendo de que jeito nós devemos lutar, nós vamos vencer. Acredite, coloque em prática esta semana essas características. Olhe para o seu inimigo, que não são as pessoas. Prepare-se, porque seguir a Cristo custa. Se revista das armas espirituais. E quarto, creia, você vai ser vencedor, você vai ser vencedora em nome de Jesus. Telespectador, amigo e amiga, uma alegria estar novamente junto com vocês. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida deste universo. Um abraço ao Padre João Paulo, que coordena esse programa. Muito obrigado por esse serviço prestado à igreja. Deus cuida de mim, Deus está cuidando de você. Que bonito! Deus cuida de você. Você é amado de Deus, por isso viva este amor para com Deus. Mas veja, no final do mês de setembro, a igreja nos lembra o dia da Bíblia. O mês de setembro, todo mês, é mês dedicado à Bíblia, o livro da Palavra de Deus. O livro da Palavra de Deus.
Que bonito quando a família tem este livro na sua casa. Quando o pai e a mãe vão mostrando para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus netos, a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ensinar desde criança o amor à palavra de Deus. Deus que fala através da natureza, da palavra e fala através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus, a palavra viva. A Bíblia é este livro sagrado, escrito desde os tempos antigos, no Antigo Testamento, até mais ou menos o ano 110 depois de Jesus Cristo. Nós temos toda a parte do Antigo Testamento e o Novo Testamento, com os Evangelhos de Jesus Cristo, o Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Este é o nosso livro sagrado, alimento para a nossa vida, que diariamente nós devemos tocar nele, buscar nele a força, buscar a vida, buscar a luz, a iluminação para a nossa vida, que encontramos na Palavra de Deus. Palavra viva. A Bíblia mesmo diz, tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é como semente, tua palavra é como uma torrente de água que jorra, trazendo vida. É a palavra de Deus. O livro que cada um deve ter na sua casa. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a Bíblia é cara, um livro muito caro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, é mais barato que o celular que você gasta por mês. É verdade. Essa Bíblia aqui custa menos do que os créditos que você coloca no celular. É verdade. Então, não é porque é caro, é uma questão de gosto, é uma questão de amor. Quando a gente ama, nada é caro. Quando a gente não ama, tudo é caro, é ruim, é difícil, a gente não acha, a gente não sabe onde encontrar. Não, quando a gente ama, tudo é fácil. Então tenha para você uma Bíblia na sua casa, faça uma pequena poupança de um crédito de celular, de um chocolate, de uma latinha de refrigerante. Vai fazendo uma economia. Dentro de um mês você tem o valor para adquirir o livro da Palavra de Deus. Palavra que ilumina. Que esta Palavra de Deus seja fonte de vida na sua vida. Que ao celebrarmos o dia da Bíblia, o dia da Palavra de Deus, a palavra seja alimento, sustento, remédio para a sua vida. É a Palavra de Deus. Com esta Palavra de Deus, queremos invocar a bênção sobre você e dizer saúde aos doentes, alegria aos tristes, esperança aos desanimados. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.